Muito agradeço a todos, e em especial ao Sr. Arquiteto João Cerejeiro e à Ordem dos Arquitetos Paisagistas, e do fundo do coração, esta oportunidade para dizer umas palavras de amiga, de muito saudosa recordação de Gonçalo Ribeiro Teles. Ribeiro Teles era completamente avesso a homenagens solenes. Ainda me lembro quando lhe foi atribuído um prémio, eu fazia parte do júri, e ele fazia parte do mesmo júri, e saiu, porque era parte interessada, e de facto ficou ali muito claro que era um dos traços mais cativantes do seu caráter, a modéstia, a humildade. E por isso interpreto esta iniciativa muito mais como uma conversa de amigos, uma vez que a amizade era outro dos traços mais fundos do seu caráter. Muitos amigos que o conheceram bem ao longo de décadas, que tiveram o privilégio de serem bafejados pelo seu sorriso bondoso, pela sua franca e aberta alegria, de ver o seu olhar vivo, perscrutante, acutilante, interessado por tudo, observando tudo. Falar de Ribeiro Teles é, pois, um exercício a que nós nos entregamos, todos, com muito gosto e com muita honra. E falaríamos horas e horas e horas das histórias. Eu recordo da partilha do mesmo governo, das histórias desse governo, da partilha das mesmas campanhas, nomeadamente por Lisboa e em Lisboa, do conhecimento das mesmas causas, da aprendizagem constante que tínhamos com ele. 30 dias após o seu falecimento, este exercício, sendo fascinante, é também amargo, porque muito saudoso. E falo de uma saudade imensa. E aqui, digo como Presidente da República, ligado à consciência de que Portugal lhe fez toda a justiça e lhe agradeceu inúmeras vezes. Foi condecorado por consecutivos chefes de Estado. Eu próprio tive a oportunidade de o condecorar. Mas ficávamos sempre com a ideia de que era pouco para aquilo que ele tinha dado ao nosso país. Claro que disse isto de muitos e de muitas, sobretudo depois de falecidas ou falecidos. Mas Gonçalo Ribeiro Teles foi elogiado em vida, foi louvado em vida, foi homenageado de uma maneira muito fraternal e muito afetiva, mas só depois da partida é que percebemos integralmente a falta que nos faz. Não me refiro aos maravilhosos jardins que deixou e que ficarão para sempre como o seu mais perene e frondoso legado. Não me refiro às obras que escreveu, em particular, a Árvore em Portugal, nem sequer ao seu contributo extraordinário, absolutamente ímpar, para que em Portugal existisse e exista hoje uma consciência ambiental que não existia há 40 ou 50 anos. Os jovens que hoje se manifestam, e bem, nas escolas, nas ruas, nos meios de comunicação social em defesa do planeta, muitos deles não sabem o que devem a Gonçalo Ribeiro Teles. Porque ele, durante muito tempo, era um pioneiro, mas um pioneiro isolado, solitário, clarividente, persistente, teimoso, ele era teimosíssimo, e não parava de nos alertar para a necessidade de salvaguardar os ecossistemas, para o risco da construção em leitos de cheias, por exemplo, em Lisboa, para os problemas colocados à qualidade de vida nas cidades. Mas eu hoje gostaria, sobretudo, de recordar o exemplo cívico de Ribeiro Teles. E não o faço por ter com ele partilhado, já o disse, os saudosos tempos da Aliança Democrática, com Francisco Sá Carneiro, com Deofritos do Amaral, com Adelina Marta Costa, e depois com os que lhe deram sequência. Faço porque esse exemplo cívico é, à semelhança da sua lição ecológica, também ele pioneiro. Muito cedo, Ribeiro Teles intuiu a inviabilidade da ditadura. E sendo um monárquico convicto,
apoiou corajosamente a candidatura presidencial de Humberto Delgado, em 1958. Participou nas eleições de 69, integrando, não dando a sua energia, o seu dinamismo à Comissão Eleitoral Monárquica. E por isso defendeu sempre que o regime monárquico não poderia confundir-se com o saudosismo passadista, com o tradicionalismo arcaico. Devia abrir-se aos novos tempos, às novas exigências da cidadania. Foi graças a ele que Portugal teve o Partido Popular Monárquico, logo a seguir ao 25 de Abril. Um partido com ideias renovadas, ecológicas, ambientalistas, de sustentabilidade, dir-se-ia mais tarde, tão ou mais arrojadas do que as de alguns partidos republicanos. Foi assim que ele integrou governos depois do 25 de Abril. Na sequência da sua luta pela democracia, pela liberdade, mas também por uma realidade social e ambientalmente completamente diversa. A sua formação católica, o seu apreço pela autenticidade do mundo rural, a sua atenção às cidades. Tudo isso se juntou numa visão prospectiva, contrária a ditaduras. Participou na fundação do Centro Nacional de Cultura, onde cultivou o pluralismo. E o pluralismo significava rejeitar tudo o que não fosse democracia, de todos os lados. E, portanto, foi um militante cívico, foi um militante ambiental, foi um militante ecológico, foi um militante por uma nova visão das cidades, foi um militante por uma diferente visão do mundo rural, foi um militante cívico, pela democracia, sempre. E à sua maneira, no seu estilo surpreendente, maravilhoso, em muitos casos, e tendo sempre razão. Gonçalo Ribeiro Teles teve razão sistematicamente antes do tempo. E as suas vozes críticas, que chocavam muitos, que diziam, ele é um sonhador, ele é um utópico, não é possível concretizar a maior parte das suas ideias, acabaram por se calar uma a uma. E neste dia, no dia de hoje, há que reconhecer que aqueles que lhe apontaram irrealismo, excesso de utopia e de sonho, se converteram às suas razões, se converteram às suas causas. E é essa razão que ele teve antes de tempo que devemos honrar agora. Ainda mais do que honramos no passado. Ainda mais do que honramos enquanto ele foi vivo. Devemos admirá-lo hoje ainda mais do que admirávamos no passado. Naquilo que era uma mistura de racionalidade e de emoção. De sabedoria antiga, enraizada no bom senso, na observação dos homens e das situações, numa sensibilidade raríssima, numa afabilidade que não podemos esquecer. Todos teríamos histórias pessoais a contar acerca dele. Eu recordo, por exemplo, em Conselho de Ministros, a sua luta relativamente ao problema do clima. A sua luta relativamente à florestação, à floresta, à pseudotsuga. O combate que ele conduzia contra espécies não tradicionais, não autóctones, e os seus riscos. Estávamos em 1981, 82, 83. Pois é este homem bom, este democrata corajoso, este português de caráter, este patriota autêntico que amou o seu país, que merece a nossa homenagem. Saibamos merecer a sua memória. Saiba, Portugal, projetar
para o futuro o seu exemplo.